Abel, boa noite. A vitória convincente, ela reúne justamente, né, é uma combinação de vários fatores dentro dos 90 minutos. Hoje o Palmeiras teve um domínio físico, um domínio técnico, pouco sofreu, praticamente não sofreu. O Everton foi fazer uma defesa agora no finalzinho do jogo. Quando a gente olha para o domínio que o Palmeiras teve no jogo de hoje, né, e essa vitória contundente contra um adversário que causou problemas na final do Paulistão, dá para olhar a atuação de hoje e cravar que foi a principal e a melhor por enquanto desse ano de 2025? Obrigado. Depende do ponto de vista. Eu achei que nós, por exemplo, no jogo que fizemos contra o Corinthians em casa, que não ganhamos no final, que falhamos um penalti, na minha opinião. Jogamos tão bem, ou melhor se calhar do que hoje. A diferença é que as bolas não entraram. Eu sei que as avaliações que vocês fazem é sempre em cima dos resultados, mas na minha opinião esse jogo foi também muito bem conseguido. Infelizmente as oportunidades que tivemos não as fizemos como hoje. Hoje poderíamos e devíamos ter feito mais 2 ou 3 golos, mas não conseguimos. Abel, boa noite, Zé Henrique, Rádio Energia 97. Hoje eu vi o Palmeiras muito agrupado, né? Vinha um jogador do Corinthians, pegava a bola, 3, 4 ali tentando roubar a bola, um se ajudando. E aí, uma pergunta que o torcedor palmeirense provavelmente faria para você. Por que não jogou assim, né, contra o Corinthians em Itaquera? Você disse há pouco na coletiva passada sobre o Ranieri, se eu não me engano, mas eu vi essa aproximação, essa chegada e uma coisa muito importante. Faca nos dentes. Hoje o Palmeiras entrou realmente para jogar um clássico? Não, olha... Eu falei com o teu amigo no início do jogo. Nós fizemos o Paulistão praticamente sem reforços. O nosso melhor jogador no Paulistão lesionou-se, nunca mais jogou até à data de hoje. São factos. Eu entendo que as expectativas estão muito altas. Nem mesmo o Verstappen agora consegue ganhar sempre em primeiro. As atualizações às vezes demoram a chegar ao ponto que cada um quer. Portanto, eu não vou alterar uma vírgula daquilo que foi das críticas que nós recebemos há um tempo atrás. Há muito trabalho para fazer. Há muita atualização para fazer nesta máquina. Já fizemos hoje algumas, ou já tínhamos feito já no Sport. Já tínhamos feito em casa com o próprio Botafogo, ainda com apenas 2 dias de recuperação após uma final, que também ninguém fala, ninguém quer saber, também disso. Mesmo agora no último jogo com o Cerro continuamos nessa atualização e, como disse, a jornada é longa, mas é importante que os jogadores vão percebendo as atualizações ou a atualização que eu fiz e vamos ganhar umas vezes e perder outras. Abel, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. E nessas atualizações que você fez na equipe, deu para perceber um Estevão não ficando muito pelo lado direito. Muitas vezes o Estevão caía por dentro, caía pela esquerda, buscava muito atacar de todos os lados do campo pelo setor ofensivo. Essa foi uma mudança também naquelas rotas de ataque que você já falou em outras entrevistas. Teve uma atualização nessas rotas de ataques do Palmeiras. Uma segunda pergunta, né? Antes do jogo, vocês acabaram perdendo o Murilo com um problema físico, e aí o Michael, o único zagueiro, é quem fica no banco. Quero te perguntar sobre o Naves, porque você já falou contra o São Bernardo, que era um jogador que o Palmeiras quer ajudar, pode procurar um novo espaço, mas depois da final do Campeonato Paulista, o próprio Naves conversou com a gente e falou, não, pensei, acho que eu vou ficar. O Naves, ele fica ou é um jogador que o Palmeiras hoje busca um outro espaço para ele? Olha, o Naves foi dos jogadores que mais pediu para sair e nós deixámos sair, mas a verdade é que não apareceu, a não ser agora, o Botafogo, e apareceu porque tem um jogador lesionado e nós não vamos emprestar a um jogador. Se quiser, paga, há um preço e não é muito caro. Se quiserem esse jogador, pagam e a gente não tem. Eu não tenho problema nenhum em vender jogadores ao meu rival. Nenhum. Agora não vamos emprestar com a opção de compra, porque aqui no Palmeiras ninguém é idiota, não é? Sabemos aquilo que fazemos. Como eu te disse, o Naves pediu muito para sair, nós sim senhor. Houve uma outra abordagem, mas nada de concreto. Ficámos à espera que o empresário trouxesse algo de concreto.
não trouxe nada, como tu disseste, é nosso jogador. Infelizmente hoje, como tu disseste muito bem, o Murilo lesionou-se. Como tu disseste muito bem, apesar de ter pedido muito para ir embora, jogou muito no Paulistão, inclusive entrou na final, como tu sabes, portanto. A concorrência ela é forte para todos e ele faz parte do grupo. Agora não podemos aceitar negócios que não fazem sentido absolutamente nenhum. Vamos esperar até o final, até meio do ano, e ver o que é melhor para todas as partes. Mas essa é uma questão mais do departamento de futebol, não é uma questão minha. Eu já disse que gosto muito do jogador, inclusive jogou muito connosco, mas o jogador é um jogador que quer jogar mais, eu entendo isso perfeitamente. Agora é uma questão que o Barros tem que resolver. A outra pergunta das atualizações que tu estavas a dizer, como deves calcular, não te vou dizer o que é que nós fizemos. E a segunda pergunta, e reforçando ainda isso, o Estevão jogou exatamente igual que nós jogámos hoje no primeiro jogo que fizemos com o Corinthians, que falhámos o penalti no último minuto. Exatamente igual. Qual foi a diferença? Hoje conseguimos fazer 2 golos. E por incrível que pareça, 2 golaços, né? Fora da área. E às vezes aqueles que são dentro da área facinho para fazer, às vezes não conseguimos fazer. Mas é bom que os nossos jogadores entendam que as equipas cada vez que jogam com o Palmeiras jogam muito retrancadas, como foi 23 remates contra 2 ou 3 deste mesmo rival em nossa casa, e nós não conseguimos furar aquela linha, se calhar muito por culpa destes remates exteriores, e esta é uma das armas que nós temos que ter, para além dos cruzamentos, para além das combinações, para além das viradas de flanco. Equipas que jogam tão baixas e tão cerradas, temos que usar e bem os remates exteriores, porque já o sofremos, por exemplo, quando fomos jogar no primeiro jogo da Libertadores, 2 golaços. É uma das armas que temos, e fico feliz por os jogadores ouvirem o que o treinador lhes diz, e mais do que tudo, nós só fazemos golos se chutarmos no golo, e são 2 jogadores que têm essas características, e espero que continuem a arriscar. Edson Rufino, 105 FM. Hoje foi o 4º jogo envolvendo Palmeiras e Corinthians. Eu queria saber, se você puder falar, a respeito da pré-eleição. Foi muito diferente dos jogos anteriores, porque o Palmeiras esteve em campo, encarou o jogo como se fosse uma final de campeonato. Não, para mim todos os jogos são importantes. E a final do Paulista foi decidida por detalhes. Se nós formos puxar atrás, nós falhámos um penalti no primeiro jogo do Paulista, vocês estão sempre a falar no Paulista, que nos podia colocar, inclusive, numa fase seguinte, em primeiro lugar. Se vocês se lembram, que deu um empate, que nós fizéssemos esse penalti, tínhamos ganho esse jogo no último segundo, lembra-se? No primeiro jogo da final em nossa casa, o Corinthians só defendeu, e bem, e numa transição que teve, ou num remate fora da área do Yuri Alberto, fez 1-0. E em casa deles, podemos ter empatado a eliminatória. O que é que aconteceu? Sabe-me dizer? O que é que aconteceu? Falhamos um penalti. Então, temos que aceitar. Eu não mudo o meu discurso em função se ganho ou se perco. Fico contente quando ganho e fico puto quando perco. E isso eu não vou mudar. Eu sou assim, não vou mudar. Odeio perder. Amo ganhar. Isto sou eu. Isto eu não vou mudar. Entende? Portanto, o Corinthians é um dos rivais que nós temos ao longo deste ano. E esta prova é para somar pontos. Seja contra quem for. Para mim é igual. Mas o Corinthians, isso é para vocês, para os nossos torcedores. Para mim é um adversário que nós temos que ganhar. Eu não mudo a minha filosofia, nem a minha postura, seja com o Corinthians, porque nos ganhou a final. Para mim já passou. E já disse à Presidente o que é que eu penso do Paulista. Já disse à minha Presidente o que é que eu penso desse campeonato. Já lhe disse e digo-lhe as vezes que forem precisas. E se vocês forem atrás e puxarem uma fala minha, eu falei o que é que significava o Paulista para mim, para a nossa equipa e para outras equipas. E o que nós hoje fizemos é o que nós temos que fazer. É entrar fortes no jogo, é melhorar as nossas dinâmicas, é enganar o adversário como hoje enganamos, que estava à espera de uma coisa e nós fizemos outra, e conseguimos-lhe tapar um jogador que é fundamental nesta equipa. As equipas que conseguir bloquear o Carrilho, bloqueiam 50% do jogo ofensivo
do nosso adversário. E nós hoje tínhamos, de facto, gatilhos para bloquear esse jogador, que foi o jogador que, quer em casa, quer fora, mesmo em casa, não tendo muita bola, porque não tiveram a bola em casa, mas foi o jogador que mais criou do nosso adversário. Portanto, umas vezes ganhamos, outras aprendemos, e quando perdemos com o Corinthians aprendemos, e foi isso que fizemos hoje. Pena, como te disse, de ter sido só... O resultado acaba por ser muito curto para aquilo que foi a produção da nossa equipa. Devíamos e poderíamos ter feito mais 2 ou 3 golos. Aliás, fizemos. Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, no último jogo você perdeu o Veiga, que era uma peça muito importante para o seu time, era titular, jogava por dentro, e imediatamente você colocou o Felipe Anderson para jogo. E, diferentemente das últimas vezes que ele entrou, ele jogou pela direita e o Estevão mais por dentro. Hoje você fez a mesma escalação, né? O Felipe desde o começo jogou mais aberto pela direita, e então imagino que você tenha gostado do que você viu. Qual que é a sua percepção sobre as atuações do Estevão mais por dentro e a do Felipe jogando pela direita? E afinal, o Felipe chegou a te pedir em algum momento para jogar pela esquerda, para jogar pelo meio, para jogar pela direita? Olha, eu falo sempre muito com os jogadores para perceber quais são as posições que eles mais gostam. E ele é um dos jogadores que faz mais com uma posição. Mas tu sabes quem é que tem jogado à esquerda como 7, à direita como 7? Sim. Não. Antes dele. Só que nós temos 2 10. Quem são os nossos 2 10? Veiga e Maurício. Onde é que eles estão? Lesionados. Pronto. E o treinador, felizmente, o treinador tem jogadores que fazem mais que uma posição. E quando esses jogadores não fazem, são desafiados pelo treinador a fazer outras posições. E 90% dos nossos jogadores são capazes de fazer mais do que uma posição. O Estevão faz mais do que uma posição, pode fazer de 11, pode fazer de 7 e pode fazer de segundo centroavante, como foi hoje, de 10. O Rios pode jogar à direita, pode jogar à esquerda, pode fechar o corredor por fora no lado direito. O próprio Maurício pode jogar, nós quando fomos contratar ao Internacional, ele jogava na posição 7, de fora para dentro. O Mike pode fazer de 7, pode fazer de 2. Hoje vocês viram o Paulinho, pode fazer de 11 e pode fazer de centroavante também. Entrou ele e o Flávio. Portanto, a minha sorte é que em função destas lesões todas que tu falaste, que foi, quando chegámos, Felipe Anderson não começou para a época. Teve problemas físicos. Depois foi o Gomes, depois foi o Rocha, depois foi o Maurício, depois foi o Lucas, hoje foi o Murilo. Ver se hoje, quando chegar lá dentro, não tem nenhuma novidade em relação àquilo que são os lesionados. E, portanto, é bom, e o Filipe também sabe que pode fazer bem aquela posição, 7, e a verdade, eu acho que sou melhor treinador do que vocês, porque eu sei que todos gostam de ser treinadores, mas eu acho que sou melhor do que vocês. E se o meti na posição 7 é porque acho que ele pode jogar na posição 7. Agora, quando eu tiver o elenco todo pronto, não vai ser fácil jogar na posição 7, né? Porque depois ainda tem 10, vai voltar para onde for preciso. Eu não faço aquilo, eu faço aquilo que é o melhor para o Palmeiras. É essa a minha intenção. Tudo aquilo que eu faço, aliás, já vos disse que tenho no meu gabinete uma frase que diz assim: em caso de dúvida, o que é melhor para a equipa? Eu não trato aqui de nenhum jogador. E volto a repetir, eu não vim para aqui para fazer amigos, nem amizades, nem com jornalistas, porque não faço amizades com jornalistas, nem amizades com ninguém. Eu vim para aqui para ganhar. Pagam-me para ganhar, para apresentar resultados, que é isso que nós fazemos, e eu só continuo aqui.